Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós teremos aula de arte, certo? Então pegue aí o seu material, acompanhe comigo, que hoje nós iremos iremos dar continuidade, do nosso tema sobre a arte indígena. Vamos lá, pessoal. Peguem aí o livro de vocês na página 92 e 93. Quando estamos falando de índios ou de indígenas, referimos-nos aos primeiros habitantes do Brasil. Eles eram os habitantes originais aqui presentes quando os portugueses chegaram em 1500. Estima-se que, nessa época, havia de 5 a 7 milhões de indígenas. Os índios são como nos referimos aos povos originários que habitavam no território nacional antes da chegada dos portugueses em 1500. Apesar do termo índio ser generalizante, os povos indígenas são marcados por uma enorme diversidade cultural. Atualmente, os indígenas lutam politicamente para garantir seu direito de demarcação territorial. Quando o assunto são os índios, precisamos entender desde o início que não estamos falando de apenas um povo, mas de centenas de povos que estão reunidos sob esse termo. A diversidade cultural entre os povos indígenas é impressionante e o censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2010, o último realizado, mostra que atualmente existem 305 etnias diferentes no Brasil, que falam cerca de 274 línguas. As diferenças culturais, no entanto, não significa que os índios são obrigados a viver separadamente ou isolados da sociedade. Isso também não significa que eles não têm direito de inserir-se no desenvolvimento tecnológico em que vivemos. Sendo assim, um indígena tem total direito e autonomia de lutar pela preservação de sua cultura e tradições, ter suas terras e fazer o uso de diferentes tecnologias como o celular. Então, pessoal, não é porque os índios vivem na floresta, vivem nas matas, que eles não podem ter acesso à tecnologia, ao celular, aos computadores, né? Eles são pessoas como nós, têm direito sim a todos esses acessos tecnológicos que nós também temos. Um índio não deixa de ser índio por falar português, usar roupas ocidentais ou fazer uso de tecnologia. Muitas pessoas acreditam que os índios não devem fazer uso desses artigos porque elas possuem visões de mundo marcadas pelo desconhecimento e pelo preconceito em relação a eles. Então, pessoal, com certeza você já deve ter visto no centro da cidade ou em algum outro lugar pessoas, indígenas vestidas com roupas normais, sem nenhuma pintura, e elas não deixam de ser índios por estar vestido como nós, por ocupar cargos públicos, por ter empregos na cidade grande. Então, elas não deixam de ser índios por não estarem caracterizadas. Essas pessoas têm direitos a todos os direitos que nós temos. Aqui no Brasil, uma parcela dos indígenas vive em comunidades mais conhecidas como tribos. Os índios ainda vivem de tudo aquilo que eles produzem e de tudo que eles conseguem extrair da natureza. Alguns víveres como mandioca e milho são cultivados em pequenas roças. A caça e pesca também são importantes práticas no sustento desses grupos, embora existam determinados povos que não se alimentam de carne vermelha, por exemplo. Então, pessoal, é claro que a matança de animais em larga escala, isso é crime, isso não pode, mas os índios matam animais para sobreviver, para se alimentar. Aí não tem problema, não é crime. Então, hoje em dia, as pessoas que plantam esses alimentos, um milho, um feijão, são mais as pessoas do interior,
né, aos nossos avós, alguém que você conhece, com certeza planta aí no interior alguns alimentos, mas para algum tipo de consumo, não para o consumo total. Os índios não. Tudo que eles consomem, eles plantam, eles colhem, eles caçam, tudo isso para a sua sobrevivência. A arte indígena é a arte que é produzida pelos povos nativos de um determinado local, sendo por isso múltipla e bastante diversificada. Ela assume diferentes facetas, formas e atributos, dependendo da localização e das tradições do povo que a produziu. Assim, a arte de cada tribo ou etnia indígena apresenta as suas singularidades. Cerâmica, máscaras, pintura corporal, cestaria e plumagem resultam em uma arte tradicional compartilhada chamada de a arte indígena. Temos como arte indígena a cerâmica, que é produzida principalmente pelas mulheres, que criam recipientes, bem como esculturas, para torná-las mais bonitas, costumam usar a pintura com padrões gráficos próprios. As máscaras indígenas apresentam um simbolismo sobrenatural. Elas são feitas de cascas de árvores, outros materiais como palha e cabaças e podem ser enfeitadas com plumagem. A pintura corporal é usada em certos rituais e, de acordo com o gênero e a idade, indicam os grupos sociais ou a função de cada indivíduo na tribo. Então, para a criança é um tipo de pintura, para a jovem é outro, para as mulheres é um tipo, para homem é outro tipo, e para acontecimentos religiosos, casamentos ou quando a pessoa morre, né, vai sepultar lá na cerimônia, ou então para a guerra. Então, os índios ele têm uma pintura diferente para cada esses tipos de momento. Os cestos são utilizados para uso doméstico, na manutenção e transporte de alimentos. É produzido normalmente pelas mulheres, com variadas formas de trançados em diferentes formatos. As plumas são usadas em rituais e coladas diretamente no próprio corpo. Servem também para ornamentar máscaras, colares, braçadeiras, brincos, pulseiras e cocares, que são feitos de penas e de caudas de aves. Agora eu quero que vocês fiquem bem atentos a esse vídeo que a tia vai passar, que resume um pouco da história dos indígenas, sua arte, suas culturas e seus costumes. Prestem bastante atenção. Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte, e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos conduzidos por pajés e anciões.
As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo, uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedades sem esses representantes, acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da Lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. 3 armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e a adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica, inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Porém, muitos indígenas auxiliaram os portugueses em expedições ao interior, em conflitos com outras tribos e ajudaram a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu,
representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Como se não bastasse, alguns povos começaram a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais, que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios verem no suicídio uma saída para seus problemas. Contudo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois, de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir. E aí, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Então, nós podemos, aprender através desse vídeo de hoje um pouco da história, um pouco da sua cultura, um pouco da sua luta, Todo dia os índios procuram, ter direito a mais espaço, ter direito a preservar a sua cultura, o seu lugar. Então, devemos ficar atentos a isso. Agora, nós vamos para a nossa atividade, nas páginas 99 às páginas 105. Você vai pegar o seu livro para fazermos juntos a nossa atividade. Vamos lá, pessoal. Você vai pegar o seu livro na página 99 e na página 99 você vai ver aqui o desenho dessa máscara, certo? E o que eu vou fazer, tia? Você vai decorar como você quiser essa linda máscara, dando a ela um toque indígena. Então, você pode se inspirar, você pode pesquisar alguns exemplos de máscaras indígenas e fazer aqui um modelo, certo? Você pode usar qualquer tipo de material, papel picado, areia, algum alimento, tinta, canetinha, lápis de cor, aquilo que você quiser, contanto que tenha, alguns traços, algumas características indígenas, tá certo, pessoal? Na página 100, na questão 8, ele diz o seguinte: você conhece alguma música popular brasileira que fale sobre os indígenas? Qual? Escreva no espaço abaixo a letra desta canção. Então, assim, não é de costume a gente ouvir músicas com temas, falando sobre índios. Então, se você não conhece, você pode pesquisar e escrever aqui a letra desta canção, ok? Na página 102, diz assim: utilize com a ajuda do seu professor canudos de refrigerante, macarrão, fio de nylon e faça linhos colares indígenas para usar no dia do índio. Então, você pode fazer na sua casa mesmo, certo? Pegar um nylon, uma linha, cortar canudinhos, aquelas miçangas de fazer pulseirinha e fazer aqui um lindo colar indígena, certo, pessoal? Na 10ª questão, diz assim: a questão indígena é um assunto muito sério. Você deve ouvir e assistir a documentários e ler reportagens que abordem esse tema. Na folha seguinte, cole reportagens que falem sobre essas questões e discuta com o seu professor a respeito delas. Vocês podem montar um painel para toda a turma ficar por dentro das informações. Então, nesse espaço aqui abaixo, ao lado, na página 103, você vai pesquisar alguma reportagem aí na internet, ok, pessoal? Se você tiver acesso a jornais de papel também, se tiver alguma reportagem, você pode colar aqui, alguma reportagem sobre os índios, ok? E na página 105, para nós finalizarmos a nossa atividade de hoje, nós temos assim:
pesquise e faça abaixo com tinta nanquim preta traçados indígenas como os utilizados no corpo dos indígenas em dias de guerra ou em comemorações. Vocês lembram que a tia falou que os índios em dias de guerra, de comemorações, de casamento, de enterros, eles usam pinturas diferentes para cada evento, né? Então você vai escolher um tipo de pintura, pesquisa, né, o tipo dessa pintura e vai colocar aqui abaixo com tinta preta. Pode ser qualquer tinta, tá, gente? Pode ser tinta guache, cola colorida preta. Você faz aí uma pintura inspirada em alguns tipos dessa comemoração de guerra ou comemoração de algum tipo de evento que os índios têm, que fazem no seu dia a dia, ok, pessoal? Caprichem, façam com afinco, com dedicação e se for fazer, né, com tinta guache ou tinta colorida, tinta aqueles de potinho, você não fecha o livro, deixa ele secando um pouquinho para não manchar, não grudar a página, tá certo, pessoal? Para ficar bem legal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima aula e tchau, tchau!